Olá pessoal, conforme prometido nos últimos vídeos, então hoje vamos instalar o Extruder na nossa EasyThread X4. Será que vai funcionar? Será que não vai? Será que vai ficar melhor? Não sei também, vamos descobrir nesse vídeo aí juntos. Beleza pessoal? Felipe de novo aqui, tudo bem com vocês? Hoje vamos então instalar o nosso extrusor na impressora EasyThread. Como vocês podem ver aqui, a impressora está totalmente dissecada aqui, tudo aberto, né? Todos os fios aí à mostra. Mas hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, que é o extrusor original aqui da impressora, né? E a gente vai substituir ele por um extrusor dual drive. Como vocês já sabem, se vocês estão nesse mundo da impressão 3D, o nosso hot end aqui da impressora ele não funciona sozinho, né? Ele precisa de alguma coisa aqui que empurre o filamento aqui para dentro da parte quente para que ele consiga extrudar o material. Então é sobre esse extrusor que a gente vai falar hoje. Então, no vídeo passado, né, a gente instalou ali o hot end. Eu consegui instalar o extrusor original aqui no formato Bowden, né, que seria ele ficar aqui com esse tubinho aqui à distância, né, em relação ao hot end, mas funcionou por algumas poucas impressões aqui. Na verdade, a gente vai precisar instalar mesmo outro extrusor, né, porque esse aqui ele realmente não dá conta, ele não tem força para empurrar o filamento por todo o comprimento do tubo, né, do Bowden. Então, ele acabou não funcionando. E para isso a gente tem aqui o nosso extrusor, né, BMG aqui, que chegou do AliExpress também, já faz algum tempinho, e eu vou mostrar para vocês aqui como que ele funciona e como que a gente vai instalar ele. É bem mais simples do que instalar, né, os outros componentes, mas enfim. Então aqui dentro da caixa tem um manualzinho, né? Tem também então aqui o nosso extruder, né? Então, Dual Drive Extruder, né? Já vou mostrar o porquê. Vem também um suporte aqui para a gente colocar o nosso motor de passo e também o extrusor. Vem aqui um tubinho também para a gente guiar o filamento até o extrusor. Então, por que dual drive, né, galera? Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui dentro do extrusor. Eu vou colocar aqui um pedaço de filamento aqui para ajudar a olhar. Então, ali em azulzinho ali dentro, né, a gente tem o filamento e a gente tem duas engrenagens. Então, uma engrenagem que vai lá dentro e essa engrenagem aqui. E ambas têm essa curvatura aqui na engrenagem, né, que é para fazer exatamente o formato aqui do filamento, né? Então, ele consegue agarrar o filamento bem certinho, né? Diferente aqui do nosso extrusor antigo, né? Então ele era one drive só, né? Ele só tem uma engrenagem aqui de um lado só e do outro lado a gente tem um rolamento. E além disso aqui a gente tem uma redução, né? Então, mais uma vez aqui o extrusor antigo, né? O motor ele dirige diretamente aqui a engrenagem. No nosso caso aqui do novo a gente vai ter o motor aqui trabalhando em parceria aqui com essa engrenagem maior que você consegue dar um pouco mais de torque, né? Então um pouco mais de força para empurrar o filamento. E, mais uma vez, né, vamos utilizar aqui novamente os motores de passo NEMA 17, né, que são esses maiorzinhos aqui, devido, né, à precisão melhorada também, mais torque, mais força, como vocês já viram nos últimos vídeos. Então aqui já foi feita a adaptação também, né, do chicotinho aqui dele, da fiação, né, para a gente conseguir conectar aqui nos cabos originais da EasyThread. Temos aqui então os nossos três componentes principais, então o motor, extrusor e o suporte. Como eu não sei ainda onde eu vou montar o extrusor na impressora ou até que eu imprima o outro suporte, né, para colocar o motorzinho em outro lugar, a gente vai usar esse motorzinho padrão mesmo que veio com ele. Então a primeira coisa aqui que a gente vai fazer vai ser colocar o suporte em cima do nosso motor aqui, né? Beleza, a engrenagem aqui também no motor já está instalada, como eu mostrei para vocês. E em seguida, então, a gente abre aqui o extrusor, né? Como eu estou usando o modo Bowden, né? Eu vou usar esse bico aqui. Se fosse um Direct Drive, daí eu colocaria essa parte aqui direto, né? Em cima do hot end. Então a gente remove aqui essa engrenagemzinha branca, monta, né? Em cima do motor. Coloca aqui a engrenagemzinha de plástico, né? E agora a gente vai colocar a capa aqui novamente. Beleza, tudo encaixado. E agora é só colocar aqui os três parafusos, né? E apertar tudo no lugar. Ok, então, tudo montado no seu devido lugar, que é dessa forma aqui. E agora vamos mexer um pouco na parte eletrônica da impressora, né? Vamos ver como conectar aqui esse extrusor na placa antiga.
Então agora novamente o dilema, né? Onde conectar o nosso motor de passo novo na placa aqui da EasyTread. Então é bem fácil aqui de achar em qual fio conectar. Então isso aqui é válido para todas as placas e todas as impressoras, tá, pessoal? Então isso aqui é bem tranquilo. Então a gente está mexendo no motor de passo do extrusor. Então a gente precisa achar na placa qual a conexão com E, que vai denominar, né, qual que é o motor de passo do extrusor. Então se a gente olhar aqui na placa, a gente tem aqui alguns pontos que estão marcados, por exemplo, X. Então esse aqui comanda o motor de passo do eixo X. Aqui do lado tem um Y ali, então esse aqui comanda o motor de passo do eixo Y. Aqui a gente tem o Z1, né? Então comanda o eixo Z. Aqui do lado, Pederneiras, a gente tem o Z2. Então, por exemplo, eu quero pegar essa impressora agora que tem um eixo Z só de um lado e fazer ela ficar, por exemplo, igual uma Ender ou alguma impressora mais top, assim, que a gente tem o Z1 e o Z2, né? Então, ambos os eixos, aqui no caso da EasyTread, esse eixo é suspenso, ele fica em balanço, digamos assim. Então, é possível eu colocar outro eixo Z aqui do outro lado? Sim, basta eu fazer, obviamente, toda a parte mecânica, né, e conectar o motor de passo aqui no Z2. E o último aqui que a gente está interessado é esse último conector aqui com o E ali. Então, nesse cabo aqui que eu já marquei, né, que a gente vai conectar o nosso motor de passo, beleza? Então, pessoal, conforme eu comentei com vocês aqui, eu não tenho ainda um lugar fixo, né, para montar aqui o nosso extrusor, mas a princípio ele vai ficar aqui em cima desse eixo. Eu vou dar um jeito de prender aqui ele dessa forma para a gente conseguir testar. Mas depois, eu até já tinha feito aqui um protótipo aqui, né, a gente vai tentar colocar ele aqui em cima, com suporte, alguma coisa assim, para que o extrusor fique parado aqui nessa posição superior aqui da impressora, né? Infelizmente que não deu certo esse suporte aqui que eu tinha projetado, e como eu não consigo imprimir nada ainda, vamos ficar com esse suporte provisório aqui, até que a gente consiga imprimir alguma coisa diferente. Tá preso aqui o nosso extruder aqui na parte superior aqui da impressora, né, do eixo Z. Usei aqui alguns enforca-gatos aqui, né, dá um acabamento neles aqui agora, ó. Olha só, parece original, hein, pessoal? E outra coisa pra gente que é importante comentar aqui é que o tubo aqui, né, quando você está montando esse setup Bowden, você tem que tentar deixar o tubo o mais curto possível, né? Então não pode ter aqui 1 metro, sei lá, de tubo, porque o motor de passo aqui ele vai ter que fazer muita força aqui para empurrar o filamento, né? E toda a parte de retração, né, de empurrar o filamento aqui começa a ficar muito ruim. Você começa a ter problemas de qualidade na impressão também. Então, mais uma dica aí, pessoal, deixem o tubo do filamento aqui mais curto. Filamento colocado aqui no extrusor, coloquei esse tubinho aqui que vai ajudar a guiar um pouco o filamento, né? E agora a gente precisa novamente, né? Como a gente trocou o motor de passo, então mesmos passos agora de troca, por exemplo, do eixo X, a gente vai ter que seguir de novo. Você vai ter que calibrar novamente esse motor de passo para garantir que ele está funcionando corretamente, senão a gente vai ter aqueles problemas de under extrusion ou over extrusion, né? Ou ele vai estar puxando muito filamento, ou ele vai estar puxando muito pouco filamento. Então a gente precisa calibrar isso aí também lá no Pronterface. Então, pessoal, aqui eu estava fazendo alguns testes e aqui a gente vai precisar ir um pouco mais a fundo aqui na instalação desse motor de passo. Vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Então eu vou mostrar para vocês por quê. Quando eu vou aqui na impressora e mando o filamento ir para dentro, quando a gente olha aqui por filamento, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a marquinha preta aqui ela tá indo para trás. Então o extrusor aqui ele tá jogando o filamento para fora, ao invés de para dentro. Então a gente vai ter que alterar algumas coisas no firmware lá, a gente vai ter que dar um invert aqui nesse motor de passo para a gente conseguir fazer funcionar corretamente. Beleza, pessoal? Então estamos aqui no computador de novo, né? E aqui nós temos um firmware meio que simplificado para essa impressora. Então ela trabalha de uma forma diferente para a gente instalar o firmware. Eu vou deixar disponível os arquivos na descrição do vídeo para fazer essa instalação, tá? Que é esse arquivo aqui, esse TXT. Mas os principais parâmetros para alteração do firmware, eles estão aqui nesse arquivo, tá? Então não precisa de nenhum programa especial para a gente mexer no firmware dessa impressora, tá? É basicamente só alterar alguns parâmetros aqui desse TXT, que tem coisas muito interessantes aqui para a gente mexer
prontamente. Então, por exemplo, aqui tem alguns comandos, por exemplo, se a impressora tem ou não uma mesa aquecida, qual que é o tamanho da mesa, enfim. Aqui também um parâmetro muito importante, se nós estivéssemos usando um motor de passo que usa uma corrente menor, então muitas placas de impressora elas têm um dial, né, um parafuso ali, um potenciômetro que você mexe com a chave de fenda direto na placa mesmo para alterar essa corrente, mas essa minha placa ela não tem esse parafuso de ajuste. Então isso é feito digitalmente por esse TXT aqui, por esse firmware, tá? Então por aqui, por exemplo, se o nosso motor de passo tivesse 0.4 amperes por coil, né, por bobina do motor, a gente simplesmente viria aqui, por exemplo, no eixo Z ou no eixo da extrusora ali, a gente colocaria aqui 400. Isso daria 400 miliamperes para aquele motor apenas, daí você garante que ele não vai superaquecer, que ele não vai queimar, né, esse tipo de coisa. Então, muito importante isso daqui também no firmware, tá? E o nosso ponto aqui de interesse é esse cara aqui. Então, no firmware original, ele está aqui, Invert E0 Direction, né? Então, inverter a direção do extrusor, ele está como 1. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é trocar para 0. E a gente vai salvar esse firmware desse jeito para que a gente consiga inverter então o motor de passo. Aqui também, se a gente quiser, a gente já pode colocar, por exemplo, aqueles passos que eu fiz no último vídeo, né, dos steps por unidade. Então a gente pode mudar aqui já o X para 1000, também o Y para 100, na verdade, né, como a gente fez no último vídeo. E provavelmente aqui a extrusora ela vai pedir menos steps. Então aqui eu já vou diminuir pela metade aqui para a gente fazer os testes. E agora a gente vai jogar isso aqui para a impressora e vamos ver se vai funcionar. Eu vou ensinar como que faz isso também. Ok, pessoal, então agora a gente vai flechar o firmware novamente aqui na impressora. Importante dizer que é por sua conta e risco, tá? Então o firmware está aqui dentro já do cartão de memória. Eu vou deixar o passo a passo de como fazer essa instalação, tá? Mas confirme antes qual é o firmware que você tem instalado na tua impressora, qual que é a versão dela. Aconselho entrar em contato com a EasyTreed para que eles passem os arquivos, dependendo da versão da sua impressora, mas eu vou deixar na descrição também, se você quiser fazer por sua conta e risco. Então, vamos lá, passo a passo aqui então. A impressora, primeira coisa, estar desligada. Dentro aqui do cartão de memória, a gente vai ter só dois arquivos. A gente vai ter o light_cfg e o mkslite.bin. A gente vai ter só esses dois arquivos aqui dentro e a gente vai colocar o cartão de memória aqui na impressora e a gente vai ligar ela. E a gente vai esperar até que ela instale sozinho o firmware. Então, ok, o cartão de memória está inserido na impressora, agora é só ligar ela mesmo. Ela vai ligar aqui com o monitor desligado, né? Mas a princípio, após instalar o firmware, o monitor liga sozinho, com o firmware já instalado. Então, ok, ó, depois de alguns segundos, aí, uns 15, 20 segundos, ela ligou novamente já com aquelas configurações que a gente colocou no arquivo de texto lá, já estão dentro da impressora. Então agora a gente vai fazer mais um teste aqui, vamos alimentar o filamento, né, e vamos ver se ela puxa o filamento para dentro ou se continua indo para fora. Aqui a gente está mandando o filamento realmente ir para dentro, então está alimentando tudo certinho e filamento saindo lá na ponta. Então deu certo fazer aquela inversão lá no firmware. Agora, mais uma vez, a gente vai precisar voltar e calibrar, né, o motor lá no Pronterface. Então a impressora aqui conectada no computador, vamos calibrar novamente o motor de passo do extrusora, com o auxílio aqui do Pronterface de novo. Como que a gente vai fazer isso? Aqui no filamento, então eu marquei ele com uma fita aqui a 120 milímetros, né? 120 milímetros dessa referência aqui desse tubo. E a gente vai mandar alguns comandos aqui e vai mandar ela imprimir 100 milímetros. E daí a gente vai ver quanto que sobra. Aqui a gente vai medir, vai fazer alguns cálculos e vai inserir os valores que saírem desses cálculos para calibrar o motor de passo. Então aqui no Pronterface a primeira coisa a se fazer, a gente vai setar aqui a impressora para 185 graus, né, que é uma temperatura usual de impressão, e vamos esperar ela aquecer até esses 185 graus. Enquanto ela aquece, a gente pode ir mandando alguns comandos aqui para a impressora, tá? Então o primeiro que a gente vai mandar vai ser o M83, para a impressora fazer todos os movimentos relativos, vamos dizer assim. Beleza. Quais mais? A gente vai mandar o G1 F50 para a impressora imprimir a 50 milímetros por segundo, então feed rate 50,
E quando a impressora aquecer, né, os 185 graus, a gente vai mandar o G1 E100, que é um comando que significa extrude 100 milímetros de filamento, né? E a gente vai ver quantos milímetros realmente ela extrudou, se foi 100 milímetros ou se foi menos. Ok, a impressora chegou aqui no 185 graus do hot end. Agora a gente vai mandar o comando aqui no pronter face, né? Enter, e a impressora deve começar a extrudar aqui pelo hot end. Então beleza, está extrudando. E agora aqui, óbvio, vocês não vão conseguir ver, porque aqui a velocidade é muito pequena, mas a fita aqui está indo para frente, ele vai extrudar 100 milímetros. Vamos ver quanto realmente vai ser extrudado. Beleza, então galera, ó, extrudados aqui os 100 milímetros de filamento. Se a gente olhar na fita aqui, cara, devia ter sobrado 20 milímetros, né? Porque a gente mediu 120 pediu para extrudar 100 milímetros, então deveria ter sobrado 20, mas sobrou muito menos que isso aqui, sobrou só um pouquinho aqui. Agora a gente vai fazer uns cálculos para melhorar a calibração desse motor de passo. Então agora o valor que a gente vai corrigir, né, a gente manda aqui o comando M503 para a impressora. Na linha aqui M92, né, o valor que a gente vai precisar trocar é esse E aqui que está 498. Então com aquela continha ali que eu mostrei um pouco antes, a gente vai corrigir esse valor aqui para o valor correto. E daí a gente vai testar novamente, né, mandar todos os comandos de novo para ver se a impressora realmente vai consumir os 100 milímetros de filamento somente. Então beleza, depois de implementar lá os comandos, né, na impressora, então o paquímetro aqui ó, com 20 milímetros e também aqui na impressora, né, no filamento, na nossa marcação, exatamente 20 milímetros também. Então tudo certo, é extruder calibrado. Então pessoal, por hoje é só, está instalado aqui o extrusor, né? O vídeo de hoje era só para falar sobre o extrusor mesmo. Existem, né, algumas outras formas de inverter ali a direção, né? Que ele puxa o filamento para dentro, para fora, enfim, é só inverter alguns fios ali do extrusor mesmo. Mas a ideia desse vídeo era mostrar para vocês também que é possível mexer no firmware da impressora, né? De uma forma um pouco mais simples, que não é alterar o firmware propriamente dito, mas sim um arquivo de texto ali, mas que dá para alterar muita coisa da impressora, né? E mostrar como isso pode ser feito, deixar alguns arquivos aí disponíveis para vocês, se alguém tiver interesse, né, em fazer essas modificações. E por hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo, então, aqui vocês podem ver que eu já contenho um outro motor aqui instalado no eixo Z também, né? Então esse aqui é um motor NEMA 17 também. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa instalação também. É bem parecido com os outros motores de passo aqui também, mas eu vou deixar tudo documentado. E a gente vai remover então esse eixo original aqui da impressora, né, e vai instalar esse outro motorzinho. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, comentários, sugestões, deixem aí embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível aí para responder vocês. Beleza? Então um abraço e até mais.